paz do Senhor, irmãos. Enquanto eles vão dando um jeitinho aqui em cima para mim, eu queria lembrar só que hoje, dia 8 de dezembro, nós temos duas comemorações importantes. A primeira é que hoje é o dia da Bíblia, dia do instrumento mais poderoso que nós possamos imaginar. Um dia jamais teremos outro. Instrumento que nos leva à presença de Deus, instrumento que nos abre os caminhos corretos, instrumento que fala conosco quando nós precisamos. Então, que nós possamos lembrar que hoje é um dia muito especial. A outra questão é que hoje também é dia da família. 15 de maio é o Dia Internacional da Família, mas hoje, 8 de dezembro, pouca gente sabe que é o Dia Nacional da Família. Foi instituído por lei, por decreto-lei, em 1963, tem bastante tempo, né? Mas a gente costuma só lembrar de 15 de maio, porque a gente comemora o mês da família, geralmente, né? Mas hoje também é o Dia da Família. Então, lembre de sua família, coloque a sua família no altar do Senhor. Nós vamos estar agora ouvindo, aprendendo, deixando Deus ministrar aos nossos corações através da palavra dEle, através do instrumento mais poderoso que temos. Então, coloque sua família no altar do Senhor, para que nós possamos ter um apreço maior, talvez, não sei se seria essa palavra, mas para que nós possamos estar mais tranquilos quando estivermos ao lado do Senhor, de que tenhamos feito tudo que pudermos fazer pelos nossos familiares. Nós vamos estar ouvindo a palavra do Senhor hoje, que está no Evangelho de Mateus. Enquanto você vai abrindo sua Bíblia, se você não fizer, também não tem nenhum problema, nós estaremos lendo devagar para que seja acompanhado por cada um. Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22, Jesus anda sobre o mar, sobre as águas, né? Vamos orar. Senhor Deus, estamos aqui, ó Pai, para que sejamos ministrados por Ti, para que possamos ser transformados pela Tua Santa Palavra e que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, aprendermos um pouco mais de Ti e chegarmos mais perto de Ti através desse conhecimento que cresce em nós. Em nome de Jesus, ó Deus, usa-me. Faça-me um instrumento nas tuas mãos, mas não permita, ó Senhor, que eu fale de mim nem por mim. Que seja somente o teu Espírito a ministrar nesta casa de oração hoje, nesta igreja, neste templo, Senhor, onde nós sentimos a tua presença, a presença do Santo Espírito, e que já toca o nosso coração, abrindo as janelas do entendimento, para que possamos, Senhor, sair daqui, conforme já foi dito, transformados pela Tua palavra. Palavra que é viva e eficaz. E por mais que já tenhamos lido e ouvido essa mensagem, Senhor, que ela se renove hoje em nós, para modificar alguma coisa em nós que ainda não havíamos percebido. Faça-nos, ó Deus, melhores. É o que nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Esse é um texto bastante conhecido, eu vou lê-lo, né, do 22 ao 33, que diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe,
a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém? Eu não sei nem quantas mensagens, né, pastor Márcio, é possível tirar desse texto. É uma profusão de bênçãos que nós podemos imaginar aqui. Mas eu queria me ater a um aspecto mais peculiar, que é a atitude de Pedro. É o que acontece com Pedro. Primeiro, lembrando quem era Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus, foi chamado a estar com Jesus pelo seu irmão, André. André, que era já um discípulo de João Batista, portanto, André já sabia da chegada do Messias pelo próprio João Batista. E então André, possivelmente vendo, ouvindo ou sabendo onde estava Jesus, chama Pedro para que fosse junto com ele encontrar Jesus. Essa é a primeira vez que Pedro tem um encontro com Jesus, vai ter mais uma ou duas, eu não me lembro, até que Jesus o chama finalmente para ser pescador de homens. E Pedro, então, lembrando uma coisa importante, Pedro era o mais velho de todos eles, casado já, tornou-se líder por talvez já ser um líder entre alguns. Eles eram sócios numa empresa de pesca, então tanto João como Tiago, o próprio André já estavam sob a liderança de Pedro. Eles já tinham uma relação com Pedro, sendo Pedro, então, líder. E Pedro, então, se torna líder naturalmente dos 12 discípulos. E aí, nesse momento, Jesus havia feito uma pregação, trouxe a mensagem, ele havia subido no barco que era de Pedro, fez a mensagem em cima daquele barco, desceu do barco, foi orar, e enquanto isso eles foram pescar. E quando estavam já no meio da noite, já bem tarde, acontece de se formar uma tempestade. Uma tempestade que, até para que a gente pensar no ofício do pescador, deve ser uma coisa normal o pescador encarar tempestades no mar, né? Mas ali devia ser uma tempestade bastante violenta que se formava, porque eles estavam aterrorizados, estavam com medo, a ponto de, quando enxergam a Jesus, creem que ele fosse um fantasma. E aí Jesus diz para eles: não, sou eu, não temam, sou eu. Eu quem? O próprio Jesus, aquele que já estava fazendo milagres entre eles, aquele que já havia mostrado quem era, mas muitos ainda não entendiam isso. E ele estava andando sobre as águas.
algo para eles inexplicável. E aí então Pedro volta-se para Jesus e diz: Senhor, se és tu mesmo, mande que eu vá até ti. Mande que eu me encontre contigo, andando sobre as águas. E é interessante que Pedro diz assim: se é tu mesmo. Significa o quê? Que sendo Jesus, teria poder para fazer Pedro andar sobre as águas, e Pedro sabia disso. E num determinado momento, então, Pedro desce do barco, cheio de fé, cheio de convicção, e anda sobre as águas. Mas o vento era forte e tira a atenção de Pedro, daquele que o estava chamando. E ele afunda, começa a submergir, Jesus estende-lhe a mão e o salva. E ainda diz para ele, né? Você tem uma fé muito pequena. Porque se sua fé fosse maior, você teria ido até mim. Talvez fosse isso que ele tivesse a intenção de dizer. Mas, gente, eu já ouvi muitas vezes a questão do olhar de Pedro que se volta para o vento, do olhar de Pedro que se volta para o problema. Mas o que eu queria abordar com vocês hoje é uma palavra de otimismo. Porque antes de afundar, Pedro andou. Pedro creu tanto em Cristo, no poder de Cristo, no poder de Jesus que ali estava sobre as águas, que ele andou sobre as águas. Ele não se preocupou que aquilo era absurdo. Os milagres são absurdos, os milagres são imponderáveis, os milagres são assim, a gente não pensa quando, inclusive, a gente pede. Pede pela cura de uma doença incurável, pede pela cura de um problema que não se resolve, pede a solução para uma situação que não se resolve. Tudo parece imponderável na situação que vivemos, mas a gente pede. A gente pede: Jesus, fala para eu ir que eu vou. Igual Pedro fez. Então, muitas vezes a gente está num momento que afundamos. E esse momento em que afundamos faz com que a gente se esqueça de quantas vezes nós andamos sobre as águas. Eu tinha prometido para mim mesma que eu não ia chorar. Não é Maria do Carmo. Maria do Carmo hoje falou para mim assim: eu passei a semana inteira sem chorar. E sabe por que isso para ela é importante? Porque ela pediu aqui junto comigo. Ela pediu: Senhor, eu não quero mais chorar. E Ele a está fazendo andar sobre as águas. Ele a tirou de dentro do mar. E está fazendo com que ela ande sobre as águas. E muitas vezes Maria do Carmo andou sobre as águas, só que passou um momento em que ela se esqueceu disso. Do mesmo jeito que eu me esqueço, do mesmo jeito que cada um de nós que está aqui se esquece quando a gente está afundado. Quando nós estamos submersos nos problemas que vivemos, nos problemas que se apresentam, quando nós estamos olhando à nossa volta, e tudo que vemos é um mar nos engolindo, nós nos esquecemos que somos fortes. Que o poder de Deus, que o poder de Cristo que nos salvou, gente, da onde Ele nos tirou, eu não sei vocês, mas eu sei da onde Ele me tirou. Quando a gente olha para aquilo que Ele fez nas nossas vidas, quantas e quantas vezes andamos sobre as águas, quantas e quantas vezes fomos até Jesus resolutos de que sabíamos do poder que Ele tem para nos salvar,
para nos remover daquele momento de dor, para nos tirar da angústia do afogamento. Quantas vezes a gente se afoga em lágrimas? E nós precisamos olhar para as nossas vidas, olhar para a nossa história. Nós precisamos olhar para a nossa trajetória até aqui. Porque é essa trajetória de vitória. Essa trajetória não é de derrota, porque senão não estaríamos aqui. Estaríamos lá fora, fazendo qualquer outra coisa, menos adorando ao Senhor. Então, nossa trajetória é de vitória. E ela é de esperança, de que possamos continuar caminhando sobre as águas e influenciando aqueles que estão à nossa volta, para que cada um possa enxergar em nós o milagre. Porque vão olhar para nós e vão dizer assim: mas meu Deus, essa pessoa está doente, essa pessoa não tem mais salvação, essa pessoa não tem mais solução para os seus problemas, e ela continua feliz e adorando ao seu Deus. E essa pessoa que vai olhar para nós, para a nossa vida, para a nossa fé, para a nossa esperança, para a nossa certeza dos dias melhores, essa pessoa vai querer conhecer a esse Deus. Quando os discípulos dizem aqui no final: verdadeiramente és filho de Deus, significa que até então eles não criam muito, não. E nós temos essa bênção, nós temos essa coisa maravilhosa, que é a de ter encontrado um Jesus pronto, uma história de amor pronta, só para que a gente pudesse crer nela. Nós não precisamos andar com o Senhor. E por vezes, Pedro duvidou algumas vezes, Pedro negou. Não existe, eu acho que nenhum dos discípulos mais parecidos conosco do que o próprio Pedro. Pedro negou a Jesus, Pedro duvidou. Mas Pedro também foi aquele que disse: tu és o Cristo, Filho de Deus, do Deus vivo. Esse Deus vivo, que nós não enxergamos em imagens. Esse Deus vivo, que nós não enxergamos em esculturas. Esse Deus vivo que nós encontramos dentro de nós mesmos. É esse Deus que nos faz caminhar sobre as águas. Nossa vida, ela é cheia de informações para que a gente possa ter orgulho mesmo da nossa caminhada. E para que nós tenhamos também um sem limite de gratidão. Não existe limite para a nossa gratidão a esse Cristo que nos faz caminhar sobre as águas, que nos dá apoio, e que quando caímos, e que quando difícil é levantar, Ele estende a mão e diz: venha, eu te salvo. E é Ele quem está dizendo para você hoje: eu não sei como está o seu coração, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua situação financeira, eu não sei como está a sua saúde. Eu sei que todos nós, cada um de nós, tem alguma coisa aonde muitas vezes nós pisamos na água e não temos coragem de continuar caminhando, porque foi isso que Jesus disse para Pedro: se você tem pouca fé, porque se tivesse muita fé, teria continuado a caminhar até me encontrar. Então, muitas vezes, aquilo que estamos vivendo faz com que onde pisamos ainda pareça difícil.
de caminharmos, mas nós não estamos só. Nós temos um Salvador, nós temos um Deus que nos ama acima de qualquer coisa, porque nos amou tanto, 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 que deu seu Filho a nós. Nós temos todas as histórias de todos os apóstolos e todos os mártires e todas as pessoas que passaram pela vida da gente com tanta fé, com tanto prazer em ter fé. É tão bom quando a gente se alegra com a fé que temos, com a esperança que temos, com a expectativa de dias melhores que temos, mesmo que esses dias melhores não aconteçam aqui. Vão ser na glória, adorando ao Senhor eternamente. Que nós possamos ter coragem de que quando Ele nos chamar, dizendo para a gente assim, olha, esse problema é o menor dos problemas para mim. Eu venci tempestades, eu venci o diabo, eu venci homens e mulheres que me traíram, e eu venci a morte. É isso que Ele tem para nos dizer. E Ele venceu a morte para que nós pudéssemos ter vida eterna. Não é vã a nossa fé. E tudo que Ele fez por nós, em todos os momentos em que Ele se mostrou o Cristo, o Salvador, o Messias, aquele que tem tudo para nos dar, em momento nenhum Ele mostrou que não era suficiente para que nos pudesse trazer paz, para que pudesse nos trazer alegria ao coração, felicidade, mesmo em tempos difíceis. E para a glória do Senhor, nós estamos aqui, cheios dessa fé. E para a glória do Senhor, nós estamos aqui para louvá-lo e adorá-lo. Porque a ninguém mais nós devemos louvor, a ninguém mais nós devemos adoração. Em todos os textos dos evangelhos, de todos os 4 evangelhos, nós vamos encontrar os milagres de Jesus. Cada milagre de Jesus, eles vão nos tocar de alguma maneira. Eles aconteceram lá, naquela época. Mas eles têm hoje ainda a força para, de alguma maneira, nos tocar e nos mostrar, seja qual for o milagre. Em todos eles, a esperança, em todos eles, a fé, em todos eles, há um dia de amanhã melhor. Que possamos todos andar sobre as águas. Só não se esqueça que se você afundar, Jesus vai te pegar e vai te colocar no teu lugar de novo. Amém? Gilberto. Acho que é a Ellen, né? Vou chamar o grupo de louvor aqui também, a Ellen. Pedro, essa palavra viu Jesus nas águas, né? Agora vamos ver ele vindo do lado alto buscar a sua igreja. E quando ele fala, vem, estejam preparados, irmãos. Pedro estava mais ou menos preparado.